Rússia utiliza um ataque com mísseis balísticos hipersônicos Oreshnik que tem capacidade nuclear para atacar posições no noroeste ucraniano, na região de Lviv, muito próximo da fronteira da OTAN. Há uma convocação do Conselho de Segurança da ONU e eu diria que tanto pelas declarações dos europeus que anunciaram que vão dispor tropas na Ucrânia, isso desagradou demais a Rússia, como também dos Estados Unidos, com o Trump garantindo que a Rússia tem muito medo dos Estados Unidos, confiscando não um, mas dois navios que estavam sendo considerados da frota fantasma russa ou venezuelana, desagradando demais os russos, e o Trump garantindo que sim, ele pode capturar o Putin, como fez com Maduro, se ele entender que isso deve ser feito, desagradaram demais e existe uma possibilidade de aumento das tensões entre Rússia e a comunidade ocidental. Será que isso pode possibilitar um novo momento ou uma dificuldade de um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, que é parceiro aqui do nosso canal, a possibilidade, nesse momento de tensão, de variação do dólar, instabilidade política internacional, eleições no Brasil, diversificar suas posições, comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Já é a melhor, a maior, com 4 milhões de usuários, as melhores taxas, e ainda você paga com 15 centavos de desconto, pô, se está 5,38, você paga 5,23, está 5,35 e por aí vai. Cara, olha, é só benefício. Lembrando que no próprio aplicativo existem várias outras promoções, acordos também que são super legais e você pode ter acesso, por exemplo, ao cartão de crédito da Nomad, que é o cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil para fazer minhas compras, porque me dá cashback dolarizado, pontos que não expiram, acesso à sala VIP da Nomad, que é o Nomad Lounge em viagens internacionais e vários outros benefícios. QR Code na tela para vocês, link na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Recentemente nós tivemos o ataque que a Rússia fala que aconteceu, apresentou ali as suas provas, mostrou imagens do drone ali despejado na neve, falou que viu o circuito ali, né, a inteligência do drone e que realmente o objetivo era atacar a casa do Putin. A gente viu que a CIA falou que as informações eram falsas, o Zelensky falou que na verdade nunca teve a intenção de fazer isso. É a guerra de informações, é a guerra de narrativa. E no final das contas, o Putin deu uma resposta a esse ataque que teria acontecido pelos ucranianos contra a sua residência. O ataque foi a utilização do míssil, o míssil balístico de capacidade hipersônica com capacidade nuclear, não estava carregado com ogivas, né? Claro, ainda bem. Lembrando que ele já foi utilizado em outro momento, próximo ali de Dnipro, próximo de uma instalação. Também em um momento tenso nas relações entre Rússia e Ucrânia, mas agora foi utilizado próximo de Lviv. E Lviv é uma região muito próximo da Polônia, que é um país que faz parte da OTAN. Portanto, vocês têm que entender, esse ataque, eu diria que, como eventual resposta, claro, ao ataque à residência do Putin, se ele de fato aconteceu, mas eu diria que principalmente uma resposta aos europeus. Não é coincidência que esse ataque tenha acontecido na esteira de uma reunião da coalizão dos dispostos, em que França e Reino Unido confirmaram que vão dispor tropas na Ucrânia. Não nesse momento, claro, mas no eventual futuro do cessar-fogo. A França até já confirmou que o número de tropas vão ser 6 mil, que não vão estar na linha de frente, mas vão atuar com treinamento, com logística, com programação de equipamentos, de armamentos, enfim, para auxiliar os ucranianos. Nessa reunião ficou definido que o Reino Unido vai dispor tropas, a França vai dispor tropas, a Turquia, que também é membro da OTAN, embora tenha uma relação dúbia, né? Se dá bem com os dois lados, vai cuidar da parte da segurança marítima, principalmente da região do Mar Negro, e a Alemanha falou que não vai dispor tropas, mas vai atuar como se fosse uma espécie de liderança militar, não só para a Ucrânia, mas também para a Europa como um todo, né? Para a Ucrânia e para a Europa. O que mudou é que nessa reunião estava presente tanto o genro do Trump como também o Steve Witkoff. Ou seja, é como se os americanos tivessem dado anuência para essas ações que foram divulgadas pelos europeus. Professor, quer dizer que os Estados Unidos estão apoiando essa proposta? Aparentemente sim. E isso causou uma grande
insatisfação dos russos. Por exemplo, Putin falou que não é de agora, mas historicamente eles não aceitam disposição de tropas estrangeiras, principalmente da OTAN, em solo ucraniano, e que, se de fato isso acontecer, eles vão ser alvos legítimos para as forças russas. A Maria Zakharova, representante das relações exteriores, falou também que não é uma paradigma de um cessar-fogo isso, e sim que representa um novo eixo de guerra. São os europeus que estão procurando guerra contra a Rússia, mobilizando suas tropas próximas da fronteira. Mas, aparentemente, as garantias de segurança eram dos 20 pontos que foram acordados entre Estados Unidos e Ucrânia, os 20 pontos pela paz. Então, a Rússia não aceita um dos princípios, isso pode recrudescer ainda mais a possibilidade de acordo, entende? Então, por isso que eu falo que a utilização dos mísseis Oreshnik foi quase como se fosse uma espécie de resposta, né? Geopolítica conta muito isso, né? Um símbolo. Poxa, não estava carregado com ogivas nucleares, mas poderia estar. Eu utilizei esses mísseis e vocês não têm capacidade de defesa. Até existe, né? A Alemanha alega, por exemplo, ela recentemente importou, fez a produção em conjunto com Israel dos sistemas Arrow 3, que a Alemanha garante que são capazes de fazer parte de uma defesa dos mísseis Oreshnik. A Rússia garante que não, que eles são indefensáveis, né? E a gente teve relatos, por exemplo, da própria Alemanha, colocando que antes de serem instalados, foram avistados drones que estavam vistoriando esses sistemas. Eles tentaram ser abatidos pelas forças alemãs, não conseguiram. Mas, mais uma vez, a Alemanha chamou isso de espionagem declarada, né? Então, possivelmente sim, né? Talvez os russos estivessem averiguando as áreas de instalações, as capacidades, enfim, mas também utilizando como uma provocação o elemento de dissuasão. Pois bem, como resposta, talvez os Estados Unidos pudessem mediar a situação, só que eu diria que a relação entre Rússia e Estados Unidos não anda nada boa. Por exemplo, houve anuência nessa reunião do Steve Witkoff, isso já é bastante simbólico. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, o navio Bella 1, que ia ser interceptado pelas forças americanas, conseguiu escapar, no meio do caminho pintou uma bandeira da Rússia e foi registrado como navio russo, e a Rússia colocou um submarino e um destroyer para fazer uma espécie de defesa, né, dessa embarcação. E passou a chamar de marineira, inclusive. Os americanos não tiveram dúvida, interceptaram do mesmo jeito. E o Trump falou: olha, nem foi tão difícil. Quando as nossas forças militares começaram a se aproximar, o destroyer e o submarino simplesmente foram embora. Isso é um desafio à Rússia. A Rússia cobrou maiores explicações. A gente teve, por exemplo, o Olina, que é outra embarcação que faz parte da frota fantasma da Rússia, que também foi interceptada pelas forças dos Estados Unidos. Quando foi perguntado, porque não sei se vocês se lembram, foi falar, o Zelensky, o que você pensa sobre essa questão da Venezuela? Falou assim: olha, a gente está percebendo o que acontece com ditadores. Se o Trump fez a captura ali na Venezuela, poderia fazer também na Rússia, porque segundo o Zelensky, claro, né, o Putin seria esse ditador. E aí foi perguntado para o Trump: Trump, você tem planos de fazer essa captura com Putin? Ele deixou muito claro que não sei, não acho que será necessário capturar o Putin. Percebam que ele não falou que não tem capacidade, ele falou que ele acha que não vai ser necessário. Mas depois ele falou que ele tem um ótimo relacionamento, que hoje a Rússia teme muito os Estados Unidos, então não teria necessidade de tomar essa ação. Falou mais uma vez que a Rússia não teme os europeus e até por isso é importante que a Europa fique do lado dos Estados Unidos. Fica até, de certa maneira, subordinada aos interesses americanos. E falou que hoje as baixas econômicas e militares da Rússia, e até com possibilidade de maior exportação de petróleo da Venezuela, cair o preço do petróleo e isso quebrar ainda mais o financiamento dos russos à própria guerra, pode ser um acelerador do processo de paz. Mas vejam isso como se fosse uma espécie de provocação, hein? Os Estados Unidos falando que não precisa capturar o Putin, mas que poderia fazer se fosse necessário, bem como interceptou ali as embarcações russas. Lembrando que alguns líderes europeus também estão cada vez mais próximos de sentar à mesa de negociação. A Giorgia Meloni também se pronunciou sobre esse assunto, alegando que se a Europa pensa em algum tipo de possibilidade de paz, não pode ficar negociando com só uns dois lados, sob o risco de ficar irrelevante para o processo, que tem que negociar também com os russos. O Macron também já tinha falado sobre isso. O Macron sempre tenta se colocar como uma liderança, né, da União Europeia, embora haja resistência. Eu diria que até depois dos drones, sobre os sistemas Arrow 3 ali da Alemanha, o Friedrich Merz talvez seja uma resistência ainda maior.
Como consequência direta à utilização dos mísseis Oreshnik na Ucrânia, a gente teve a convocação de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, cara, convenhamos, né, cada vez menos importante, infelizmente é fato. As organizações multilaterais elas estão cada vez menos relevantes, mas enfim, onde muito possivelmente a Rússia vai ser cobrado a dar maiores explicações sobre a utilização desse artefato. Será que vai mudar alguma coisa? Penso eu que não. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.